Vamos lá, pessoal, para mais um podcast. Falar aí sobre esse livro de Mark Douglas, que na verdade é uma obra-prima, né, lida por muitos traders, o Trade in the Zone. Eu mesmo já li algumas vezes, já li este mais de uma vez e já li também o Trader Vencedor. E muitas pessoas leem esse livro, só que no entanto elas não conseguem entender a essência do que o livro quer passar. Muita gente acha que o segredo deste livro e tudo que Mark Douglas ele quer passar para os traders como informação, como ensinamento, é que os traders, para serem bem-sucedidos, eles precisam controlar a emoção. Quando, na verdade, a essência, a ideia principal do livro é exatamente que os traders bem-sucedidos, eles não controlam suas emoções, mas eles possuem uma mentalidade diferente diante daquilo que acontece na frente da tela, à frente do gráfico. Então, assim, o segredo, a chave que esse livro procura virar na cabeça dos traders é exatamente que você precisa mudar uma chavinha na sua mentalidade que o trader e o trade no mercado trading, né? Ele é um jogo de ganhar ou perder, quando na verdade ele é um jogo de probabilidade. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe o que o gráfico vai fazer. Só que com base nas estatísticas, com base nas probabilidades, diante dos backtests, dos estudos, das análises feitas anteriormente, de tudo que a gente já acompanhou no gráfico, a gente tem uma previsibilidade do que o gráfico pode vir a fazer. E quando você muda essa mentalidade, vira essa chavinha, tirando ali a questão de, eu, eu vou entrar aqui nessa operação para que eu possa ganhar ou perder, né? Então, esse é o destino, não. Você entra com a perspectiva de que há uma probabilidade de a sua perspectiva ela se concretizar. Então, esse tem que ser o seu pensamento. Isso muda o jogo. É deixar de ter esse pensamento de uma aposta para um pensamento probabilístico. E isso vai ser essencial no decorrer aí da sua jornada nessa profissão para que você tenha sucesso nas suas negociações. Um outro fator fundamental, né, que ele sempre aponta e diferencia os traders bem-sucedidos dos demais é exatamente o que falamos no podcast passado, quando a gente fala da ausência de medo. Então você precisa extrair do seu da sua mentalidade, do seu cerne interior aí, esse medo que te impede de ter resultado no mercado, medo de entrar na operação. Obviamente, cada um vai ter aí a sua perspectiva, diante das vivências e experiências que teve no mercado. Cada um vai ter a sua leitura, cada um vai ter a sua metodologia específica e o porquê de entrar ou não entrar num trade. Só que o resultado, né, o que você tira dessa sua leitura, ela sempre vai ser individual. Ela sempre vai ter aí o fator aleatório. Então, assim, por isso o segredo não está no controle das emoções. Porque você não precisa controlar a sua emoção. Você não vai controlar. Tanto que eu sempre falo com os alunos do Shark Map School e falo no Instagram da questão das ferramentas. As ferramentas, elas são meios de travar, de impedir que as suas emoções elas tomem a decisão. Não é, não, que eu vou controlar a emoção. Você não vai controlar a emoção, você vai controlar a sua ação. E a sua ação é controlada quando você se previne. Então, meus alunos já Mapschool têm lá as suas ferramentas, que foram ferramentas que eu utilizei, e tem ferramentas que são eh, difundidas gratuitamente, como por exemplo a trava de uma plataforma. Isso é uma ferramenta que você utiliza para evitar que você deixe que o seu emocional tome a decisão. Então, se você não vai controlar a sua emoção, controle aquilo que está à sua disposição, controle aquilo que é controlável. Então, isso é fundamental para que você seja bem-sucedido no mercado. Assim, a galera tem uma grande dificuldade, né, nesse fator aí de atribuir valor, né, a vitórias ou derrotas, a gains ou losses. Isso faz com que a emoção ela fale mais alto, muitas vezes. Então, por que que algumas pessoas têm um emocional, entre aspas, né, mais problemático que outros? São pessoas que dão mais valor a aqueles resultados de vitórias ou derrotas, de gains ou perdas ou losses, né, no mercado.
E quem não consegue diferenciar isso, não consegue virar essa chave, tem uma dificuldade maior para transformar as suas crenças de acordo com as experiências vividas e na prática ali do mercado no dia a dia. Por isso, eu sempre falo, né, da questão do estado da consciência, do fator psicológico. A consistência está mais para um estado psicológico que você tem de se manter ali responsável à frente do gráfico, do que de fato consistência por uma sequência de resultados positivos que você tem. Então, por isso, a essência, o cerne do que o livro quer passar é que você não controla a emoção, mas você controla e pode controlar vários fatores que estão à sua disposição. Porém, nem todo mundo lida bem com isso, porque falta essa noção do que de fato está às suas mãos, né? E de fato o que não está. O que está às suas mãos? O que está a favor do seu trabalho? O que está a favor do seu trabalho é você controlar o fator probabilístico do mercado e do seu modelo operacional, dos seus modelos de entrada, daquilo que você espera que o gráfico faça. Lembrando que tanto a leitura individual como aquilo que o gráfico faz tem um fator aleatório. Então a prática diária ela vai ser fundamental para você transformar e reforçar essas crenças. Esse entendimento teórico, ele nunca vai ser suficiente. Sempre você vai ter que colocar ali prática e mais prática. Por isso eu falo, né, de não ficarem no simulador, de ir para a prática, nem que seja ali com... Eu tenho uma aluna, né, que ela é uma aluna até mais recente, que a gente estava conversando, e ela falou o seguinte, que ela ainda não está fazendo testes em meses, ela está operando capital próprio, está esperando os resultados dela ficarem mais consistentes para ela entrar na mesa. E como que ela opera o capital próprio? 0,001. Então ela opera com um lote mínimo, algo que não impacte, mas ela está colocando ali dinheiro de verdade. Isso é fundamental para você transformar as suas crenças, para você ter, né, esse entendimento prático, a experiência que é necessária. E assim como existem tantas ferramentas no mercado, eu recomendo a leitura desse livro, porque o livro ele é uma ferramenta para você adquirir essas habilidades comportamentais, tendo em vista que você não controla as suas emoções. Os traders, né, que são bem-sucedidos, eles têm essa mentalidade, ele tem esse pensamento probabilístico como algo fundamental para os seus resultados. E aí tira o peso de gains ou losses que vai tomando, né, de vitórias ou derrotas no mercado, de dias bons ou dias ruins, e coloca na probabilidade de vencer. Então, assim, voltando aqui para fechar sobre esse livro, trago exatamente a percepção de Mark Douglas, que para você ser bem-sucedido no mercado, você não precisa controlar a sua emoção. Só que a maioria dos traders, eles ignoram isso. Por quê? Porque acha, e é muito passado por aí, que o controle emocional é necessário. Mas o que é necessário é você ter consciência daquilo que você está praticando e ter confiança diante dos valores e crenças que são estabelecidos ao longo do tempo na sua prática do gráfico. Então, você não precisa controlar a emoção, você precisa fazer o que deve ser feito na hora certa. E como você vai fazer isso? Utilizando as ferramentas corretas, utilizando no dia a dia tudo que você precisa para controlar as suas ações, já que as emoções elas não podem ser controladas. Então, eu estou compartilhando um pouco da minha experiência, da minha leitura com esse livro, e recomendo que vocês leiam, né? Nenhum podcast de resumo vai traduzir a essência do que o livro quer trazer. O livro é uma ferramenta, inclusive, para você ir trabalhando, lidando, entendendo, mudando sobre isso. E vamos para cima, voltamos juntos. Espero que esse podcast contribua ainda mais com a evolução de vocês.